Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, beleza? Não se esqueçam que os arquivos estão aqui no GitHub, github.com/zurubabel/html e CSS do Zurubabel. E agora nós vamos falar um pouco sobre unidades relativas e unidades absolutas de medidas de coisas aqui no nosso HTML. Tá? Então, quando você está fazendo um determinado posicionamento, um determinado tamanho de fonte, de tag, seja lá o que for, você pode usar unidades absolutas e unidades relativas. A unidade absoluta é, independente do tamanho do elemento pai, aquele elemento vai continuar do tamanho que está. Então, por exemplo, aqui no HTML, se nós mexermos um pouco, né, se mexermos o tamanho, por exemplo, da tela, né, alguns elementos eles vão se adaptar ao tamanho. Então, por exemplo, se eu vier aqui e eu colocar, por exemplo, o body, ele, dependendo do quanto que eu puxar, ele vai adaptar o tamanho. Veja que o padding dele diminuiu, né? Por quê? Porque o padding não, né? O tamanho o tamanho dele mesmo em si, tá? Ele se adaptou pelo menos um pouquinho. Começou a aparecer o scroll, por quê? Porque minhas fontes, elas são de tamanhos absolutos, elas não alteram conforme o tamanho do elemento, tá? Principalmente texto é mais ou menos assim. Então não dá para mexer, tá? Já alguns elementos, algumas medidas, como por exemplo as medidas relativas, elas são, como eu disse, elas são relativas a alguma coisa. E na grande maioria das vezes, quando se trata de fonte, são relativas às fontes, aos estilos de fonte ao qual eles recebem de elementos pai ou de estilos pai, ou quando você está tratando de quando herda de elemento pai. Então, assim, ou o próprio elemento, ou a própria estilização do elemento original. Então, em texto comum, são 16 pixels, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, né, e se eu pegar um elemento P, ele é 18, na verdade 16 é porque tem sempre, se a gente der um zoom deixar bem próximo, pode ver que tem um espacinho ali acima do P. Né? Então, por padrão, que eu lembro, são 16 pixels. Mas assim, se eu pegar... e quais são as unidades? Né? Então eu tenho polegadas, né, que uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Vocês podem ver que tem essas unidades imperiais, pegadas, pé, onças. Essas medidas aí eu acho que são só nos Estados Unidos e mais uns 2, 3 países. Né? Eu acho que o resto do mundo eles usam as unidades métricas, porque as unidades métricas inclusive são muito mais corretas. Né, muitíssimo mais corretas. Então, tanto que as polegadas, onças e afins, eles são utilizados, eles são baseados em unidades métricas hoje em dia. Então, né, enfim, nós temos centímetros, milímetros, pontos e a unidade da quinta série que são em picas. Tá bom? Então, você pode medir em picas, e são picas bem pequenininhas, porque uma pica são 12 pontos, né, que é 1/6 ou 1/6 de polegada, né? Então uma pica bem pequenininha assim. E nós estamos também tratando de pixels, né? Que um pixel é igual a 0,75 pontos. Então isso daí, principalmente quando você está tratando de posicionamento de tags mesmo, div e afins, elas não vão alterar conforme o tamanho da div. Já quando você está tratando de unidade relativa, como por exemplo EM, você está tratando de porcentagem, ou você está tratando de EX eu não vou entrar tanto no ponto. EX talvez eu trate mais quando a gente estiver falando mesmo sobre fontes. Mas, por exemplo, porcentagem ele herda o tamanho de acordo com o elemento pai. Ou fonte de acordo com o estilo pai. Então, por exemplo, vamos colocar aqui que eu tenha o body, ok? Então eu vou colocar aqui o meu HTML em si, a fonte seja em uma unidade fixa, por exemplo, uma unidade relativa, unidade absoluta, 30 pixels. Então, vai ficar enorme minha fonte. Beleza? Só que se eu vier aqui no próprio P, então vou colocar no P1, por exemplo. Vou colocar direto na minha dívida. PQ não, P1. Vou colocar aqui direto no meu P1. E eu vou colocar uma fonte relativa. Então, o que eu quero dizer com uma fonte relativa? De acordo com o elemento pai que eu receber, de acordo com a fonte pai que eu receber, eu vou ter uma quantidade relativa. Então, por exemplo, aqui, fonte-size, e eu vou colocar 1.5 EM. É como se fosse 150%. Então,
eu vou pegar 40 pixels, tá? Que é para a conta ficar mais redonda. Então vai ficar no tamanho de 60 pixels. Então veja que eu coloco aqui primeiro P, né? Então veja que o tamanho da unidade é 69, se eu vier para o outro é 47. 69, 47. Se eu mudar o P2, veja que ele é mais específico do que o body, então vai ser, eu vou sobrepor o estilo de acordo com o que eu colocar aqui, eu já falei sobre especificidade antes. Eu vou colocar aqui, ó, fonte traço size, e eu vou colocar 60 pixels, por exemplo. Veja que eu tenho aqui no elemento P2 é 69 e no elemento P1 também é 69, porque os dois são do mesmo tamanho. Qual que é a diferença? A diferença é que o P2 está com um tamanho fixo, que neste caso são 60 pixels, e o P1 ele é 150%, né? Então, por exemplo, se eu mudasse aqui para 150%, opa, cancela. Se eu mudasse aqui para 150%, ele continua do mesmo tamanho. Porque é disso que a gente está tratando. Estamos tratando sobre relativos ao tamanho dos elementos pi ou relativo ao estilo ao qual está herdando, tá bom? O relativo é sempre a isso. E quando a gente está tratando de elemento, por exemplo, um elemento, por exemplo, eu vou fazer esse flutuante aqui, tá bom? Então eu vou mudar aqui, eu vou tirar meu corpo, vou tirar o tamanho da fonte do corpo, tá bom? Veja que se eu voltar a 150 e eu voltar aqui, ele simplesmente vai ser 150% da fonte, que é 16, né? Então, 16 vezes 1,5 é alguma coisa, tá? Eu não lembro de cabeça. Então, vamos lá. Eu vou tirar toda a estilização, ok? Vai voltar a fonte original. E o meu div, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar o meu div aqui, div não, né? id flutuante. E eu vou colocar float left. O que vai acontecer com esse elemento? Ele vai ser jogado para a esquerda. Ele vai perder, vamos dizer assim, o posicionamento dele, né? Ele vai ficar com outro tipo de posicionamento, né? Então eu tenho aqui meu float left, beleza? E veja que ele está do tamanho do meu texto. Ele é exatamente do tamanho da minha fonte. Para cá. Podem ver, ó, o tamanho da minha div é exatamente do tamanho do meu elemento P. Tanto que se eu mudar o tamanho do meu elemento P, então vou colocar aqui, neste caso o P2, né? P2. Eu vou colocar aqui meu elemento P e eu vou colocar o width, por exemplo, 250 pixels. Na hora que eu vier para o meu flutuante, ó, veja que a minha própria tag flutuante, pode ver ali tá ali div, hashtag flutuante 250, que é o tamanho que ele vai herdar, né? É mais ou menos o contrário quando a gente está tratando de float. O float, se eu não colocar nenhum posicionamento, se eu não colocar nenhum tamanho nele, ele vai ser do tamanho dos elementos filho, tá bom? Então veja que ele está tipo 250 por 50.2. Beleza? É importante saberem desses dois pontos, principalmente quando você está tratando sobre adaptação dentro de uma tela, né? Porque aí, dependendo do elemento ao qual você está trabalhando, você vai começar a trabalhar com estilos relativos, por exemplo, principalmente quando você está tratando com coisas flutuantes, tá? Porque aí, dependendo do tamanho da tela que você mexer, ele vai se adaptar a certo tamanho, e principalmente quando nós estivermos tratando sobre Media Query, que Media Query são vários estilos, vamos dizer assim, dependendo do tamanho da tela. Então, quando a tela ela chegar a um determinado tamanho, ela vai mudar. Né? Você pode colocar uma fonte menor, você pode colocar um espaçamento menor, né? Mas às vezes, dependendo do tamanho, você deixar um tamanho relativo, ele ainda continua com um aspecto bom. Tá bom? É importante você entender essas duas medidas, que são as medidas unidades absolutas e relativas. As unidades absolutas elas não alteram conforme você vai mexendo na tela, já a relativa sim, ela é relativa, o tamanho dela é relativo ao elemento pi ou ao estilo que ela herda. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal e não se esqueça de ativar as notificações, assim vocês saberão quando saírão os próximos vídeos. Beijo na bunda, até mais!